A gente fala sobre outro ministro agora, que é o ministro e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já que a Berenice Leite mencionou aí a proximidade das eleições. O André Mendonça voltou a defender mudanças no judiciário. Ele declarou ainda que a justiça não deve inovar em decisões. A gravação da entrevista ocorreu em 27 de julho no podcast ITER, no instituto criado pelo magistrado, e foi divulgada na última sexta-feira. Vamos ouvir um trecho. E também porque o Poder Judiciário, ele não pode ter esse papel criativo na ordem jurídica, de inovar na ordem jurídica, o que penso algumas decisões têm representado isso. Há um desafio em termos jurídicos, eu penso, que envolve a relação entre poderes. Eu tenho sido um defensor da autocontenção do Poder Judiciário, porque entendo que esse é o papel do Poder Judiciário, não é simplesmente uma percepção de um modo de ser. Entendo que esse deva ser o modo de ser do Poder Judiciário. E explico por quê. Primeiro, porque nós temos 3 poderes. Então, o poder não deve ter uma sobreposição de um poder sobre o outro. Entendo que um ativismo, ele evidencia uma sobreposição. Ao mesmo tempo, ele representa um enfraquecimento dos demais poderes. Guta, além do que ouvimos aí agora, do ministro André Mendonça, ele também defendeu a imparcialidade naqueles casos do Banco Master e do INSS, ambos que estão sob relatoria dele. E aí, ao abordar a condução desses processos, ele afirmou que o magistrado precisa manter distância tanto de interesses políticos quanto de eventuais pressões externas e também avaliar os elementos reunidos nas investigações de acordo com o que consta nos autos. Parece óbvio, não? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, é isso? Exatamente, Daniel. Agora, essa distância a qual o ministro André Mendonça faz referência, ela não deve acontecer apenas ali em relação aos julgamentos dos processos. Os ministros da Suprema Corte e os juízes em geral, eles precisam manter um distanciamento dessas personalidades, desses grandes banqueiros, empresários, porque, eventualmente, esses interesses serão postos em processos. Eventualmente, podem haver causas que serão julgadas. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Por esses juízes, e esse relacionamento muito próximo entre essas autoridades públicas e essas personalidades da iniciativa privada acaba maculando esse processo. O que nós estamos assistindo aí nos últimos meses, esse relacionamento espúrio entre, veja só, é a esposa de um ministro que tem um contrato de 129 milhões de reais com esse banqueiro. E não existe nenhum tipo de constrangimento com esse processo ali na corte. O ministro sequer trouxe essa informação, isso foi descoberto por um vazamento e agora quem vazou está sob o escrutínio aí da Polícia Federal. O próprio relacionamento ali do ministro Dias Toffoli com a questão do resort Itaiaia, quando ele nem podia ser administrador do resort, ser o dono, o proprietário. E todas as informações que foram reveladas, aqueles vídeos, as conversas, tudo ali dá conta de que, de fato, a participação ali do ministro não era de um sócio oculto, alguém que tinha alguma participação. Não, ele era, ao que tudo foi revelado, de fato, o proprietário, aquele que administrava aquele empreendimento, que inclusive tem até um cassino lá dentro, né? Agora, 2 pontos também que o ministro André Mendonça relata, na verdade, a consequência de um ponto que ele trata, que é a questão do ativismo, do judiciário não poder ter criatividade, não poder inovar. Nós temos pelo menos 2 exemplos. O Marco Civil da Internet, quando o Supremo não só declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19, mas quando ele também criou uma série de regras
que devem ser vistas e atendidas pelas plataformas digitais e pelos usuários. E também a questão da TPF das favelas, onde o Supremo entra na política pública, entra como que o Executivo vai atuar, como que a polícia vai atuar nas suas operações. Isso não é papel do Poder Judiciário. Suano. Daniel, o André Mendonça, cada vez mais, ele se apresenta como uma espécie de oásis naquele deserto que se tornou o STF. Estou dizendo que ele é um gênio, estou dizendo apenas que ele se apresenta genialmente e, por isso, ele é um oásis. O que ele está dizendo é exatamente o que a sociedade está criticando. Não dá mais para você ter um Supremo Tribunal Federal que executa funções que não deveriam ser dadas a ele, dentro de um sistema político que permite os abusos do STF. E, por exemplo, como foi bem citado, ele está atuando em ações que não lhe dizem respeito, mas exatamente pelo fato de que o Supremo Tribunal tem uma função recursal. Ele praticamente disse isso. Está na hora de nós acabarmos com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. Não tem mais como nós termos isso. A única discordância que eu teria é quando ele diz da autocontenção. É que ele é um homem muito elegante, ele sabe que diante desse sistema político ele tem que ser mudado inteiro para que possa haver realmente uma nova lógica do sistema de pesos e contrapesos. É exatamente porque você não tem um sistema de pesos e contrapesos funcionando adequadamente que você tem o ativismo judicial decorrente da judicialização da política, porque foi aí que começou o ativismo judicial. Quando um simples partideco qualquer não gosta da decisão, incluindo nas decisões o silêncio do legislativo, e vai e judicializa e dá ao STF o dever e o poder de ficar falando o que quer que seja. Poder adquirido você não devolve. Esse é o ponto-chave. E aí ele pega e diz, nós temos que fazer uma mudança do sistema político, uma mudança do sistema jurídico. O que eu discordo dele é na parte da autocontenção. Por quê? Porque não precisa de autocontenção, já está na lei de persecução penal, já está na legislação, basta seguir aquilo. O que falta é uma forma adequada de punição daqueles que não seguem a lei. É isso que está faltando. Como isso é jogado exclusivamente para o Senado na possibilidade de cassação de ministros do Supremo pelo impeachment, ora, nós temos apenas uma jogada política entre um e o outro, entre as duas instâncias. O que precisaria é definir a maneira de punir aqueles que não seguem a lei, porque é aí que está a falha. Talvez você descolar o CNJ do STF seria uma solução, mas aí você estaria criando um quarto poder, que seria uma espécie de poder moderador. É uma lógica que tem que ser feita. Para resolver sem aumentar nada, você precisaria apenas de uma coisa. Acaba com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. STF deveria apenas dizer o seguinte, responde, é constitucional ou não. Se é constitucional, segue. Se não é constitucional, volta para o poder que deve tratar daquilo que é a legislação, que é o legislativo. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça
Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.